Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Império Remista. Vamos aqui fazer mais um vídeo para trazer as principais informações do Clube do Remo, que vai jogar neste domingo, 19 horas, em Belém do Pará, diante do Operário. Jogo difícil, porém não tem acordo, o Remo precisa ganhar de qualquer forma, se quiser pensar em acesso, tá? Antes de começarmos a passar as informações, peço para que vocês possam se inscrever no canal, para que vocês possam deixar o comentário de vocês, deixe o like para que o YouTube passe a recomendar o nosso canal para o maior número de azulinos possíveis. E lembrando que quando completarmos aqui 1.000 inscritos, nós vamos sortear uma camisa oficial do Clube do Remos e vamos mandar entregar na sua casa. Não custa nada, só apertar no botãozinho aqui. Falta muito pouco para completarmos 1.000 inscritos. Peço para que vocês possam dar essa força para a gente aí, beleza? Galera, vamos falar um pouquinho aqui do Clube do Remo. O Clube do Remo voltou aos trabalhos ontem, já visando o jogo de domingo contra a equipe do Operário, tá? A equipe do Operário ocupa a 10ª colocação com 14 pontos e o Remo saiu do G4 com 17 pontos e hoje ocupa a 6ª colocação. Um jogo difícil, um jogo complicado. O time do Operário, entendeu? Tem ali uma defesa muito boa e eu tenho certeza que vem jogar em Belém em busca de uma bola, né? A parte boa é que nós já vamos ter a volta de alguns jogadores fundamentais aí, como é o caso do Marcelinho, como é o caso do Janderson. O Janderson ainda um pouco sem ritmo de jogo, talvez seja uma opção aí para o segundo tempo, e vamos ter a estreia do Davó, tá? Só quem está de fora ainda que não tem previsão de volta é o Caio Vinícius, nosso pilar do meio de campo, mas isso daí não é desculpa. Até porque antes de começar o campeonato, todo mundo já falava para a diretoria do Remo que a gente tinha que ter substituto à altura, né? Pois bem, nós contratamos aí o Madison, que é mais um que não joga, que não entra nem no segundo tempo. É mais um jogador que o Remo trouxe ali junto com o Gabriel, junto com o PH, que faz ali aquela quantidade exorbitante de jogadores que ficam aí no Clube do Remo comendo e dormindo e ganhando salário, né? Outra coisa que me chamou a atenção é que o Abner Luiz falou aí que o nosso Dodô ganha 130 mil reais de salário por mês no Remo. Só pode ser brincadeira, né? O Remo tem que entender que são jogadores que não vão levar o Remo a lugar nenhum, já tiveram outra oportunidade, jogadores aí muito abaixo do que a Série B pede, e com certeza absoluta com esse salário que o Dodô e outros ganham aí, o Remo poderia muito bem trazer jogadores de qualidade que pudessem vir somar e agregar. O Remo está precisando, tá? A janela foi aberta na segunda-feira, dia 12, vai até a próxima terça-feira, dia 10. Até agora o Remo não anunciou ninguém além do Davó. A gente vai já falar sobre o mercado da bola. E isso aí é muito preocupante, porque a gente tem que trazer aí jogadores, como eu falei e falo sempre aqui, que venham para agregar, que venham para somar, que venham para ser titulares. E o Remo tem que correr atrás disso daí. Eu não sei se de repente já tem alguma mãozinha aí do Marcos Braz, que foi apresentado ontem, entendeu? Tomara que sim, tomara que ele possa aí nos ajudar com esse conhecimento de mercado da bola, para que possa reforçar o Clube do Remo. Até porque nós não temos mais tempo para brincar. O Remo aí dos 3 últimos jogos conseguiu 2 pontos, que foi ali o empate contra o Atlético Goianiense e o empate contra o Volta Redonda, e teve a derrota por 2-0 diante da equipe do CRB. O Remo, mais uma vez, teve muitas chances, a gente não vai falar sobre isso. Eu acho que o Daniel Paulista entendeu um pouco mais dessa competição, uma competição traiçoeira, uma competição difícil. A gente estava falando aqui que as rodadas vão se passando, os times vão se consolidando, agora alguns times contratando, e o Remo não pode perder o fio da meada. Então o Remo vai ter o jogo de domingo contra o Operário no Mangueirão, depois sai para jogar contra o Atlético Paranaense e volta em Belém contra o Remo Repar. O que eu acho disso daí é que o Remo, se quiser brigar por acesso, na pior das hipóteses, ele tem que trazer aí 6 ou 7 pontos desses 2 jogos, imaginando que vai ganhar um jogo de domingo contra o Operário, arranque pelo menos um empate contra o Atlético Paranaense, que melhorou muito depois do, acho que é o Odair Helma, se eu não me engano, que assumiu o time novamente, e o time ganhou corpo, e torcer para uma vitória diante do Paysandu, mesmo sabendo que é clássico e que o Paysandu mudou de treinador, então teoricamente a motivação é outra, enfim. Então o Remo, se quiser pensar em acesso, ou quem sabe pensar em título, tem que virar a chave a partir de agora. Que o Daniel Paulista não cometa os mesmos erros
Ele é um cara experiente. Vamos já falar sobre o Daniel Paulista aí, que não cometa os mesmos erros para que o Remo possa trilhar de novo o caminho das vitórias, né? Já tem alguns jogos aí, 3 jogos, parece que o Remo não ganha, e já está na hora do Remo parar de empate. Time que quer subir, time que quer ser campeão, tem que ter sequência de vitórias, coisa que o Remo ainda não teve no campeonato. Então a equipe do Remo tem que se conscientizar. Eu sei que é uma janela curta, mas já era para estar trabalhando lá atrás, que o Remo precisa sim de algumas peças aí, um centroavante urgente, um 10, jogador de ponta aí, chegou o Davó que faz essas 2 funções, jogando na ponta, jogando como centroavante. Eu não consigo ver o Davó jogando como centroavante do Clube do Remo. Eu assisti alguns jogos dele antes do Clube do Remo, desde a época do Corinthians, e eu não vejo ele com esse faro de artilheiro de matador, ok? Mas é um bom reforço. Esses desfalques que o Remo vem tendo dessas sequências de jogos aí desde a equipe do Vila Nova atrapalharam muito a equipe do Remo, mas como eu falei no início, não é desculpa, porque todos nós sabíamos que era um campeonato muito intenso, com diversos jogos. O Remo chegou a fazer 5 jogos em 15 dias, então era para o Remo ter se precavido dessa situação aí. Falando um pouquinho aqui sobre o mercado da bola, para a gente não prolongar muito o vídeo, Paulinho Boia não vem mais. É por isso que eu sempre falo para vocês que eu não sou um cara de dar notícia, né? Porque todos os portais, toda a imprensa estava noticiando aí que o Paulinho Boia já estava fechado com o Remo, inclusive já estava em Belém. Pois bem, Paulinho Boia não vem mais. Acho que o Remo não perdeu muita coisa. Eu tinha dado a minha opinião ali, que se dependesse de mim, eu como torcedor e assisto futebol pra caramba, não apoiei a contratação tanto do Paulinho Boia como do jogador do Paysandu, lá, o Borazzi. Inclusive está saindo do Paysandu também, tá? Eu acho que tem jogadores com qualidade melhor, bem mais agudos em termos de preparar jogada, de finalização, do que esses 2 jogadores aí. Então o Paulinho Boia não vem mais. E surgiu uma notícia hoje do jornalista Magno Fernandes que o Sport Recife está monitorando o Daniel Paulista, tá? Bem, é uma situação normal de mercado, os times que se destacam, tanto da Série A, que vai para o exterior, como da Série B, que vai para a Série A, e vice-versa, né? É uma situação corriqueira, uma situação que vai acontecer, por isso que eu sempre falo que o Remo tem que estar muito respaldado em termos de contrato e não liberar jogador, técnico, qualquer um dos integrantes de comissão técnica ou do elenco, se não for mediante pagamento de multa, né? Então, isso daí é somente monitorando, não chegou nenhum tipo de proposta oficial, e segundo algumas informações, no ano passado, antes do Daniel Paulista técnico do Remo, ele já tinha recusado uma volta ali para Recife, para treinar o esporte, né? Então vamos ver como é que vai se comportar a situação dos últimos dias, tá? Ontem tivemos aí a apresentação também do Marcos Braz, que foi perguntado sobre algumas situações, sobre a possibilidade de levar o Remo para a Série A, e ele foi um cara bem sensato, falou que vai trazer para o Clube do Remo toda a experiência que ele adquiriu durante todos esses anos do futebol, não só de Flamengo, mas também no quesito relacionamento. Isso é bom para o Clube do Remo, porque eu acho que a gente vai ter um pouquinho de voz mais ativa nesses bastidores aí que o Remo sempre fica devendo, em termos de arbitragem, principalmente. Tem alguns jogos aí que a CBF está marcando para o Remo aí, como seria esse jogo de domingo às 8h30 da noite, um absurdo. Enfim, locomoção do torcedor, e ali já conseguimos antecipar esse jogo pelo menos para 19 horas, que já deixa de ser tão ruim como se fosse 8h30. E mais uma vez, gente, sobre o mercado da bola, o Remo até agora não anunciou ninguém. O mercado da bola se encerra na terça-feira, no dia 10. Mais uma vez, eu repito para vocês aqui, o Neto Pessoa era um cara que iria encaixar certinho, não só dentro do orçamento do Clube do Remo, mas é um cara que já tem identificação com a torcida, com o clube, com a cidade. Tá dando bobeira ali, até agora não foi anunciado por nenhum clube, estava negociando com o Paysandu. Não consigo ver de novo o Davó jogando como centroavante, mesmo que jogasse. A gente tem que ter um substituto à altura no banco, porque parece que o Ítalo não vai ficar, e o Viseu é o Viseu, tá? A gente vai torcer também para que o Daniel Paulista não insista mais com essa eu não sei nem o que usar mais de adjetivo para o Viseu, né? Vamos falar assim, com essa ruindade desse Viseu aí, para não falar outra coisa, que mais atrapalha do que ajuda.
O Remo, na realidade, quando joga com o Viseu, ele joga com 10 e já praticamente sai perdendo ali o número de jogadores quando está jogando, né? Então a gente tem que rezar aí para que o Marcos Braz tome uma atitude o quanto antes, porque infelizmente o Viseu ele é -1, é um cara que já teve todas as oportunidades, é um cara que ganha aí R$300 mil por mês, 2 anos de contrato, loucura que o Remo fez, mas agora não adianta chorar. Então o Remo precisa sim de um centroavante. Eu arriscaria no Neto Pessoa, um bom finalizador, um cara que já se identifica com a torcida azulina. E vamos torcer, esperar aí os próximos dias, esperar o que vai acontecer. E sempre que acontecer, a gente vem aqui para poder não noticiar para vocês, mas sim dar a nossa opinião a respeito das contratações. Galera, mais uma vez eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, para que vocês ativem o sininho das notificações. Nós vamos sortear uma camisa a hora que nós completarmos aqui 1000 inscritos. Compartilha, deixa teu like e vamos ficar agora aí com a coletiva de apresentação do Matheus Davó. Fiquem todos com Deus, galera. Até a próxima. Bom dia a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o atacante Matheus Davó, que a gente deseja as boas-vindas e sucesso com a camisa do Remo nesta Série B. E a gente começa as perguntas do Rodolfo, do Grupo Liberal. Fala, Davó, tudo bom? Boa sorte nessa tua caminhada aqui em Belém do Pará, não é? Davó, eu queria que tu falasse a respeito dessa tua chegada aqui no Clube do Remo, né? Você que estava num clube que está crescendo muito, está fazendo uma excelente Série A, que é o Mirassol, mas todo jogador quer jogar. O fato do Clube do Remo tá bem, é o melhor começo de Série B do Clube do Remo desde 1998, quando ainda era de grupo. Pesou nessa tua vinda, a questão da torcida, a visibilidade? Eu queria que tu falasse o que pesou para essa tua chegada aqui em Belém. Com certeza. Eu já conhecia o Papelinho, o Daniel também, né, o treinador. Isso daí foi muito importante para a minha decisão. E a gente sabe quando o Remo tá bem, a massa, né, vem junto, então pesou bastante. Eu assisti alguns jogos e vi aquele estádio lotado. Eu acredito que todo jogador almeja jogar num clube que tem essa nação, né, torcendo. Então pesou bastante esses fatores. E tu já está pronto para o jogo de domingo, né? Eu queria que tu também falasse das tuas características, né? Porque quando o Daniel chegou, ele falou que tu já pode jogar como número 9, né? A gente está debatendo, será que o Davó joga como 9? Joga como ponta, né? O Clube do Remo também está precisando de jogadores aí da ponta, o Maxwell está no departamento médico, o Janderson. Eu queria que tu falasse sobre essas tuas características para o torcedor azulino. Sim, a respeito do jogo, acredito que sim, que estarei pronto, já estava treinando e tudo. Minhas características, com o Daniel jogava de 9, né, na campanha que a gente fez, também jogava de segundo atacante, posso jogar ali também de ponta, de meia, mas a minha principal característica assim, é ficar mais perto do gol, jogada de explosão, facões ali, e finalização. Então eu prefiro estar mais perto do gol ali, meio centralizado. Bom dia, Davó, Matheus, Bruno Amâncio, da TV Liberal. Seja bem-vindo ao Clube do Remo. E eu acho que você já respondeu essa pergunta várias vezes, inclusive aqui em off, mas para o torcedor azulino entender da onde vem esse apelido Davó, que entra aí como seu sobrenome, por assim dizer. Esse apelido aí com certeza vem através da minha avó, né? Da minha infância, quando eu comecei a jogar futebol, tinha apenas 4 anos e não sabia meu sobrenome, né? E como minha avó ia me levar, ia me buscar, eu morava com meus pais, mas ela fazia isso porque eles trabalhavam desde novo. E aí o porteiro toda hora falava, o Matheus que a avó veio buscar. E aí eu achei que era meu sobrenome. No começo não gostava, mas pegou como apelido. E hoje eu sou muito feliz de homenagear o nome dela por tudo que ela fez pela família. Agora no Remo, você tem uma carreira com clubes interessantes, né? Por onde você passou. E toda essa experiência pode ajudar nessa caminhada do Remo em busca do acesso à Série A.
o que você já tem de conhecimento desse clube, do que você estudou em relação ao Remo antes de aceitar essa proposta, em relação à torcida, a expectativa da sua estreia ser diante do Fenômeno Azul, no estádio lotado, no Mangueirão. Acredito que você já deve ter visto alguns vídeos. O que você traz de experiência e essa expectativa para estrear? Olha, eu confesso que eu vi jogar uma vez só aqui no Pará, e foi contra o Remo em 2020, se eu não me engano, na Série B, pós-pandemia ali, 21 ou 20, eu não lembro. E o estádio não estava cheio, eu não tinha a noção do tamanho que é a torcida. E quando eu comecei a estudar e ver o estádio lotado, comecei a ver as músicas que a torcida tem, eu falei, é nesses lugares que o cara se sente jogador de verdade, sabe? Então, muito feliz de estar aqui. Bom dia, Matheus, Tilon Mauer, Diário do Pará. Pegando um gancho nesses comentários que fizeste sobre a torcida do Remo, na tua carreira tu já tiveste oportunidade de defender alguns clubes de massa. Destaco principalmente o Bahia e o Corinthians, que são clubes que têm essa característica de a torcida abraçar o jogador, abraçar o time, incentivar muito, você deixa para reclamar depois. A torcida do Remo é mais ou menos nesse caminho, cara. O quanto isso é importante, eu queria perguntar isso para ti, o quanto isso é importante para vocês que estão em campo, ter um incentivo desse tipo, um incentivo que é enorme e um incentivo de uma torcida que joga junto até o momento que acaba o apito final, e se tiver que reclamar, reclama mesmo. O quanto é importante isso para vocês? Olha, eu acho que assim, a importância é lá em cima, porque é fundamental o apoio da torcida. A torcida e o time estão em conjunto. Isso ajuda muito. Principalmente a gente dentro de campo, não tem migué, não tem... não vou dar esse pique a mais. A torcida dá esse incentivo de você demonstrar raça o tempo todo, de você brigar, de você dar alegria, né? Você vê aquela massa gritando gol e tudo. Então, eu particularmente gosto de jogar em clube que tem torcida. Tu comentaste sobre o Daniel e o Papelinho que tu já conhecia, mas como foi esses primeiros momentos do elenco? Tem gente com quem tu já trabalhaste, enfrentaste, provavelmente tem muita gente aí, mas tinha bastante gente que tu já conhecia dentro desse elenco do Clube do Remo? Tem. Eu já joguei com o Regis, com o Reinaldo, e contra Camutanga, conheço bastante gente, isso ajudou bastante também na minha vinda. Matheus, eu queria que tu comentasse um pouco das tuas características dentro do campo. Essa é uma pergunta do repórter Paulo Cachado, da Rádio Clube do Pará. Como é que tu se sente mais à vontade e quais as tuas principais características dentro de campo? A minha principal característica, eu acho que é a vibração, né? Jogador guerreiro dentro de campo. Gosto bastante de jogada de velocidade, finalização, tabelas, enfim, eu acho que mais essa característica de velocidade é o que mais me encaixa.